Faltam poucas horas para o furacão Irma atingir os Estados Unidos. O furacão Irma se transformou na tempestade mais poderosa já registrada no Oceano Atlântico. Em setembro de 2017, o mundo testemunhou a fúria avassaladora do furacão Irma, um gigante nascido nas águas quentes do Caribe. Com ventos rugindo a velocidades impressionantes de 297 km por hora, o Irma ganhou destaque como um dos maiores e mais destrutivos furacões registrados na Terra. Seu impacto na Flórida, nos Estados Unidos, foi catastrófico, deixando uma trilha de destruição que demoraria anos para ser completamente reparada. Contudo, quando direcionamos nosso olhar para as vastas extensões do espaço, mais precisamente para o planeta Júpiter, descobrimos que os furacões aqui na Terra podem parecer insignificantes em comparação. No gigante gasoso, as tempestades são em escalas verdadeiramente assustadoras. Os furacões em Júpiter são caracterizados por dimensões que desafiam a compreensão humana. Com uma atmosfera tumultuada e massiva, ventos com velocidades impressionantes, superiores a qualquer furacão terrestre, varrem literalmente a superfície do planeta. Esses eventos tomam proporções titânicas que abrangem áreas que deixariam continentes inteiros do nosso planeta em segundo plano. Mas o que esse planeta guarda no seu interior é ainda mais assustador que essas tempestades. Júpiter, o quinto planeta mais distante do Sol e o maior de todos, com um diâmetro que equivale a 11 vezes o da Terra, abriga no seu interior um mundo infernal, onde acontecem coisas assustadoramente estranhas. Lá, as nuvens apresentam cores variadas, ventos extremamente fortes e tempestades gigantescas, sendo uma delas bastante evidente para nós aqui na Terra, a famosa Grande Mancha Vermelha. Esse gigante gasoso também possui um campo magnético poderoso. Esse campo magnético interage com o vento solar, partículas carregadas e as luas do planeta, resultando em imensas auroras. Quanto às luas, Júpiter tem nada menos que 92 delas, sendo as 4 maiores Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Algumas delas são tão grandes que, se orbitassem o Sol, seriam consideradas planetas legítimos. A atmosfera do planeta é composta principalmente de hidrogênio e hélio e possui várias camadas de nuvens, formadas por diferentes cores e altitudes, que se movem em diferentes velocidades e direções. Elas criam padrões bastante instáveis e variados. As tempestades de Júpiter são alimentadas por energia térmica do interior do planeta, que é muito maior do que a energia solar que ele recebe. Elas também são influenciadas pelo campo magnético e pela rotação rápida do planeta, que geram fortes correntes de vento. A mais conhecida das tempestades é a Grande Mancha Vermelha, que é uma tempestade com cerca de 16.350 km de largura, muito maior que o diâmetro do nosso planeta, que tem 12.742 km. Essa tempestade tem cerca de 500 km de altura, o que equivale a 40 vezes a altura do Monte Everest. Ela tem ventos que chegam a 500 km, equivalente a 10 vezes a velocidade média de um furacão na Terra, que gira em torno de 108 km por hora. Essa mancha é observada desde o século 17 e pode ter mais de 300 anos de existência. A sua cor é causada por materiais que são levadas à superfície do planeta pelas correntes de ar que vêm do interior. A altura dessa imensa tempestade é muito maior do que a altura das tempestades que ocorrem na Terra, que raramente ultrapassam 20 km. Isso se deve ao fato de que Júpiter é um planeta muito maior, mais quente e mais magnético, e que, junto com uma atmosfera muito mais espessa e maciça, composta principalmente de hidrogênio e hélio, cria condições que favorecem a formação de nuvens e ventos muito mais intensos e duradouros do que os terrestres. Aliás, essa mancha já foi grande o suficiente para abrigar mais de 2 vezes o diâmetro da Terra, mas desde o século XIX ela vem encolhendo gradualmente. Em 2014, imagens do telescópio Hubble mostraram que sua largura já havia sido reduzida o suficiente a ponto de caber apenas um planeta do tamanho da Terra. Não se sabe ao certo o que está causando essa diminuição, e nem se vai continuar até o ponto de desaparecer completamente. Alguns cientistas
acreditam que a mancha está perdendo energia e força e que pode se dissipar em algumas décadas. Outras tempestades na região são menos duradouras e mais mutáveis do que a Grande Mancha Vermelha, mas não menos impressionantes. Elas podem ter ventos que variam de 100 a 600 km por hora, capazes de gerar raios, trovões e relâmpagos. Mas o que acontece quando se vai mais a fundo além das nuvens? À medida que a pressão e a temperatura aumentam com a profundidade, o hidrogênio e o hélio tornam-se cada vez mais densos e quentes. Essa é a zona externa de Júpiter, correspondente à parte mais espessa da atmosfera, ocupando cerca de 80% do volume do planeta. Descendo ainda mais, gradualmente nos deparamos com uma zona interna, a parte mais profunda da atmosfera, onde a pressão e a temperatura atingem níveis tão elevados que o hidrogênio líquido se torna metálico, dando-lhe a capacidade de conduzir eletricidade. E a partir daqui, as coisas começam a ficar bizarras. O hidrogênio metálico líquido forma um oceano líquido gigante que envolve todo o planeta, sendo este o responsável pela geração do forte campo magnético do planeta. Este oceano tem aproximadamente 20 mil quilômetros de espessura e atinge uma temperatura de até 10 mil graus Celsius. Para efeito de comparação, as regiões mais profundas nos oceanos da Terra têm cerca de 11 a 12 quilômetros. Ultrapassando esse oceano profundo, finalmente alcançamos o centro de Júpiter, onde encontramos o núcleo, a parte mais misteriosa e controversa do planeta. O núcleo é composto por rochas e gelo, correspondendo a 4 ou 5% da massa total do planeta, com um tamanho equivalente a 1/10 do tamanho da Terra. Apesar do seu tamanho, esse núcleo possui uma massa 16 vezes maior do que a do nosso planeta, o que a torna muito mais densa do que o núcleo da Terra. Isso acontece devido à pressão extremamente elevada resultante da enorme massa do planeta, contendo muito mais matéria em um espaço muito menor. Mas a densidade não é igual em todas as partes do planeta. Em geral, a densidade aumenta com a profundidade devido à maior pressão no interior do planeta. Mas um detalhe que chama a atenção é a presença de gelo em uma região tão densa e quente. No entanto, esse gelo é bem diferente do gelo que conhecemos na Terra, o que os cientistas chamam de gelo superiônico, que se mantém sólido e líquido ao mesmo tempo, mesmo em altas temperaturas, devido à pressão extremamente alta no interior do planeta. A água é líquida em condições ambientes, mas é possível gerar gelos aplicando pressão e temperaturas. Assim, se reduzirmos a temperatura abaixo do ponto de congelamento, formamos o gelo comum, com o qual estamos mais familiarizados, o gelo que encontramos na geladeira. Além disso, é possível formar diferentes formas de gelo aplicando pressão, tanto apenas pressão, quanto pressão e temperatura. O gelo superiônico é aquele que surge quando a água é comprimida e aquecida a pressões e temperaturas muito elevadas. Todos nós sabemos que a água é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. No entanto, estamos falando sobre gelo superiônico, uma forma exótica de água, o que significa que não a encontraríamos sob condições normais aqui na Terra. Essas formas exóticas de água têm os mesmos ingredientes da água que conhecemos, mas devido às temperaturas e pressões extremas usadas para criá-las, esses mesmos ingredientes se comportam de maneira surpreendente, simultaneamente como líquido e sólido. Mas como que esse planeta atingiu esses tamanhos tão absurdos? Uma hipótese amplamente aceita pela comunidade científica é a formação do núcleo de Júpiter da mesma maneira que a maioria dos planetas, através da colisão de planetesimais, tipos de corpos rochosos que contribuíram para a formação planetária. Essa teoria sugere que os planetas gigantes gasosos se formaram em 2 etapas, com a primeira com um núcleo sólido se formando pela aglomeração de grãos de poeira, gelo e pequenos corpos planetários. Em seguida, esse núcleo atraiu uma considerável quantidade de gás da nebulosa primordial que originou o Sistema Solar. Tudo isso há cerca de 4,6 bilhões de anos. Se você estiver pensando que algum dia iremos chegar ao núcleo desse planeta, é bom ir baixando as expectativas.
Segundo uma simulação realizada por cientistas da NASA, uma pessoa que caísse sobre Júpiter a uma velocidade de 50 km por hora na direção do equador do planeta, usando trajes especiais resistentes, conseguiria penetrar cerca de 5.000 km na atmosfera do planeta, antes de ser vaporizada pelo calor extremo. Essa profundidade corresponde a aproximadamente 3,5% do raio de Júpiter, que é cerca de 142.800 km. Mas se a hostilidade do seu interior nos impede de acessá-lo, como sabemos tudo sobre o seu núcleo? Uma das abordagens utilizadas pelos cientistas para estudar o núcleo de Júpiter é observar o seu interior e medir sua estrutura, densidade e campo gravitacional. Essas medidas revelam o tamanho, a forma, a composição do núcleo, dando ideias valiosas sobre como ele se formou e evoluiu. Uma missão que tem contribuído significativamente para essa tarefa é a Juno da NASA. Lançada em 2011 e orbitando Júpiter desde 2016, a sonda tem estudado o planeta utilizando instrumentos científicos avançados para medir o campo gravitacional e magnético, enquanto sonda o seu interior. Mas a maior surpresa aconteceu em uma das descobertas mais recentes da Juno, que adicionaram ainda mais controvérsias à compreensão do interior de Júpiter. Ela revelou que o campo gravitacional do planeta é mais complexo do que se pensava, com anomalias que podem ser explicadas atualmente por duas possibilidades. Ou o núcleo é composto por uma mistura de rochas e hidrogênio metálico, estendendo-se por metade do raio do planeta, ou o núcleo foi parcialmente destruído por uma colisão gigante com outro planeta, ocorrida há bilhões de anos. Essas possibilidades questionam as hipóteses anteriores, abrindo novas ideias sobre sua origem e a sua evolução. Se queremos entender o interior de Júpiter, precisamos ir muito mais fundo do que podemos observar com o MBWR. Para fazer isso, utilizamos duas técnicas. Medimos o campo gravitacional do planeta e medimos seu campo magnético. O campo gravitacional é determinado observando a órbita da sonda Juno à medida que passa sobre a superfície de Júpiter. Já o campo magnético é medido com um par de instrumentos na extremidade da matriz solar. Esses dois métodos nos ajudam a explorar o interior profundo do planeta. Curiosamente, o interior de Júpiter é um mistério para nós, apesar de ser composto pelos dois elementos mais simples e abundantes do universo: hidrogênio e hélio. No entanto, sob a grande pressão em seu ambiente, esses elementos se comportam de maneiras misteriosas. Atualmente, podemos explicar o que acreditamos ser a aparência do interior de Júpiter. A missão Juno continua em andamento, com a expectativa de coletar mais dados que podem contribuir para desvendar os mistérios que cercam esse gigante gasoso. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu quero saber muito o que se passou na cabeça de vocês sobre o assunto e também suas dúvidas. Então, deixem tudo nos comentários. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, deixe seu like e se inscreva. Você não faz ideia de como isso ajuda a gente a produzir mais materiais como este. Valeu demais e nos vemos na próxima semana.